o poder de oração. O orar é o momento que você falando com Deus, né? Quando você meditar, é escutar Deus para falar a você, na comunicação com Deus. Porque ser humano oramos muito disso, porque orar é uma conexão com Deus. É alguém que você conectasse muito maior, que deixando todos os seus pesos para nesse poder, né? É poder maior que você, né? Todas as suas angústias, suas dificuldades, e também faz uma conexão, esse acolhimento, isso sente amado por alguém muito maior, né? Esse pertencimento, esse acolhimento é característica de nosso ser humano mamífero, né? Eu vou explicar cientificamente por quê. Quem me conhece, eu sou Peter, eu sou médico de medicina chinesa, tenho uma clínica de acupuntura em Campinas. E nesse canal, felizmente, tem mais de 1 milhão de inscritos, então faça parte dessa família, se inscreve, assim que o Google manda mais vídeo meu. No meu canal você pode acessar, toca sino para receber vídeos novos, né? Compartilha com seus amigos, dá um like que o Google manda mais nesse tipo de vídeo para você, nesse tipo de assunto. Bom, quando você olhar nosso cérebro, a gente tem 3 partes, tem tronco cerebral, né? Cerebelo, sistema límbico emocional, e o novo córtex, esse é o nosso ser humano, é como um supercomputador. Então, quando você vê a cérebro, tronco cerebral, o reptiliano, ele não pertence, ele não precisa. Você já viu jacaré orando? Já viu o tartaruga fazendo oração? O tartaruga não ora, porque ele não tem pertencimento. O tartaruga nasceu um ovo, a mãe já foi embora, ou a mãe já morreu. Um monte de tartaruguinhos saindo do ovo, correndo pela direção do mar. O peixe também, você já viu peixe orar? O peixe também não precisa orar, né? Porque o peixe nasce, o mãe pode comer. Então é trágico, ele tem que nascer e esconder. Você já viu cobra orar? Também não. Ele nasce no ovo e já foi embora, né? Mas o mamífero tem essa pertencimento, tem esse acolhimento, né? Você vê o carneirinho corre atrás da mãe, né? Então, esse é nosso mamífero. A gente precisa 1 ano, alguém nós escolher. A mãe carregando, sua tia, sua avó carregando. Alguém tem que carregar você. Você vai andar depois de 1 ano. Mas eu andei 10 meses. Quase a mesma coisa. Então, o ser humano tem esse acolhimento. Quando você cresce, a gente separa. Quando você percebe, né, seus pais, sua mãe, seu pai, têm erros, né, têm limitações, talvez são menos inteligentes que você. Você começa a ter essa crise existencial, né? Crise existencial a partir do momento quando você percebe a limitação dos seus pais, ou limitação dos seus professores. E aí você fala, e agora? Com quem que eu busco apoio? E esse é o momento, é a oração. Esse é o momento, é buscar Deus. Sempre, né? Porque a gente continua querendo esse amor, continua querendo alimenta nesse amor. Então, quando chegou certa altura da vida, você está sozinho, sozinha, não é? Quem você se alimenta? Eu lembro que alguém publicou no Facebook, minha mãezinha já morreu 1 ano, minha mãezinha foi embora 1 ano, 2 anos, continua falando. Porque ela busca ainda nesse alimento de amor, né? É a hora que você buscar em Deus, né? É algo muito maior, né? Quando você orar, né? Todas as culturas têm oração, né? Todas as religiões têm oração, né? No budismo tem muitos mantras, mantra é oração, né? Nenhuma mantra fala assim, eu quero me ferrar, não. Sempre quer prosperidade, quer felicidade. Quando você entender a letra, cada letra de mantra, sempre está pedindo ajuda, pedindo felicidade, pedindo prosperidade, pedindo paz no coração, né? Paz interior. Então, quando você está sozinho, né? Você precisa desse amor, você se sente amada, o orar conecta você. Na verdade, a pessoa fala assim, mas conectando com Deus, conecta você. Deus está dentro de nós. Você começar a modificar seu cérebro. Você começar a sentir, estou tirando esse peso nessa questão da minha vida. Entrega para alguém muito maior. Você sente o livramento, né? Tirando o peso na sua costa, né? Você também tem o hormônio produzindo. Você sente amado, sente acolhido, né? Não interessa se você me trata mal, alguém me enganou, alguém me passou perna.
Você sempre tem que lembrar, Deus amou muito você. Deus sempre te amou. Então, quando, né, a pessoa vai, não dá para sempre ficar feliz. Mas dá para você pensar um momento feliz para sempre. Sempre repensando um momento feliz e falando para as suas células que sempre fui amado por Deus, sempre fui abençoado por Deus. Não é? Pensa isso. Suas células vão vibrar mais felicidade, mais vibrar mais energia. Tem pesquisas que mostram quando você está feliz, quando você se sente amado, você produz oxitocina, você produz endorfina, que é um poder, um remédio mais potente para tirar a dor. Quando você não consegue tirar sua dor, nenhum remédio tira sua dor, faz oração. Né? Você vai atenuar, diminuir, porque você produz endorfina, que é a morfina mais poderoso, né, de remédio para tirar dor. Né? Você produz serotonina, você se sente feliz. Você produz oxitocina, você se sente amado. Você se sente motivado se você trabalhar para Deus. Né? Mesmo para aquele que não é, né, não acredita em Deus. Né? Então, ora por você. Né? Você ora por você. Fala assim, Zé fica feliz, Zé fica sucesso, né? Zé fica próspero, o Zé tem muito dinheiro, né? Todo mundo ama o Zé é lindo, maravilhoso. Fala por você, né? Se você consegue fazer uma oração como uma mantra, você vai sentir essa tranquilidade. Você já sente como um remédio, ok? Se não acredita em Deus, então ora por você. Não estou falando oração sempre, não é? Para Deus, é para você na verdade. Né? Deus por si só, ele está nem aí. Ele está feliz. É você que tem que fazer essa conexão. Lembra aquela história, né? A pessoa fala assim, Deus não existe, né? Para barbeiro falar para o cliente, Deus não existe. Né? O cliente fala, mas barbeiro não existe também. Ele fala, como assim? Se barbeiro existe, não pode existir barbudos. Né? Aí o barbeiro vai, barbudo tem que me procurar. A mesma situação. Se você acha que Deus não existe, porque existe sofrimento, a pessoa tem que buscar em Deus, não Deus busca em você. Então, quando você faz a oração, tanto faz se você acredita ou não, você está orando por você. Você está modificando quimicamente, né? E quando você faz a oração, você está harmonizando com o universo. Cria uma harmonia, você com o universo, você com Deus. E todas as suas células sentem essa harmonia. Porque você está falando algo bom. Né? Se todas as suas células escutam vocês, todas as suas células estão em harmonia. Então, vamos funcionar. Porque cada crise é um nó. Né? Um nó na sua mente. Quando você orar, você desata esse nó. Você abre esse nó. Toda vez que você ora, você deixou de existir um nó. Deixa o corpo funcionar. Né? O corpo continua funcionando e todas as coisas vão se resolvendo. Então, você está harmonizando o seu próprio corpo, né? Harmoniza você com o universo. Sempre a gente orar, são coisas boas, né? Eu quero paz, prosperidade, quero amor, né? Você sempre vai se dar bem. Passa a prova, passa o concurso, passa a dificuldade, né? Ajuda alguém, ajuda minha mãe. Tudo nessas orações são pedidos que você está pedindo do universo. Né? Se você não acredita em Deus, você acredita em física, acredita em matemática. Então, olhar o universo. Você causa uma harmonia no universo. Você causa uma harmonia dentro da sua célula. O micro-universo e o macro-universo. São dois universos dentro de nós e fora de nós. Não é mais que isso. Né? Independente de qualquer religião. É isso. Você tá criando harmonia entre dois universos. Não tem coisa melhor, né? Tem coisa melhor que isso? Então, ora por você. Ok? Obrigado.